Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, sempre na companhia agradabilíssima de Dona Heloísa Pires. Dona Heloísa Pires, que daqui a pouco eu quero saber se ela foi bem tratada num certo evento aí. Mas antes disso, Dona Heloísa, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de ouvir, escutar a voz de Herculano, o seu timbre afirmativo, carregado de convicção, falando sobre o problema da deficiência física, e que possa a fala de Herculano iluminar os nossos pensamentos e sempre na direção de Deus e da compreensão das leis maiores da existência. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa noite de hoje. Dona Heloísa Pires, me diga uma coisa, antes de mais nada, boa noite. A, Boa noite. a senhora, domingo passado, foi Dia das Mães, né? Ela foi bem tratada. Olha, demais. Eu digo que eu nem mereço tanto nesse quesito, graças a Deus. A família, os filhos, os netos são os amores. Também eu não critico, não aborreço ninguém. Já levei os filhos na evangelização, considero minha tarefa pronta. Então, agora, cada um que eduque seus filhos, eu amo a todos. Me diga uma coisa, a senhora quer muito, né? Tem até sua alimentação regrada. O doce foi liberado no Dia das Mães, dona Heloísa? Todo domingo eu libero os doces. Eu compro, às vezes, chocolate e guardo para domingo, para não engordar. No Dia das Mães, liberei em dobro. Dona Heloísa não vai engordar, não, viu, dona Heloísa? A senhora está ótima. Não Não vai. vou perder roupa. Não gosto de experimentar roupa para comprar. Eu acho horrível. Então, o guarda-roupa tem bastante roupa, chega. Dona Heloísa, veja bem, o que me motivou para a fala de Herculano de hoje, né? É porque a semana passada toda estava anunciando uma entrevista, um grande ator, um rapaz que na minha juventude eu admirava muito, e ainda admiro o Michael J. Fox, que ele fazia aqueles filmes que foi sucesso de bilheteria em Hollywood, né? De Volta para o Futuro. E a gente já vinha acompanhando o tempo, ele ficou doente, dona Luiz, com mal de Parkinson, né? Então, só que o mal de Parkinson dele está tão acentuado que não é só as mãos, a cabeça também, não é? Ele anda, tem que ter alguém acompanhando, porque ele cai. Mas, João Luiz, que eu fiquei emocionado é que esse rapaz, ao invés de ficar chorando a sua desdita, como ele ganhou muito dinheiro com os filmes, ele hoje sai por toda a América acompanhado de sua linda esposa. Ele tem uns filhos lindos, né? Então, incentivando e ajudando, né? Investindo para a pesquisa do mal de Parkinson. Tá? Ele é uma lição de vida. Isso é admirável, né, dona Luiz? A pessoa, através do seu problema, então, tentar minorar as pessoas que virão depois com o mesmo problema, né? Investir na pesquisa, não ficar chorando e lamentando, né? Lindo esse rapaz, lindo, gostaria de conhecê-lo. E pelo que você conta, provavelmente ele escolheu a lição. O livro dos Espíritos diz que quando a pessoa reclama muito, foi necessário até uma imposição. Mas quando a pessoa aceita com grandeza, como esse rapaz, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, o físico cadeirante Hawking, escolheram lições difíceis por causa de erros do passado, mas eles escolheram para se livrarem do problema de consciência.
O grande acusador nosso não está lá fora. Deus é amor, Deus é crescimento espiritual. Está na nossa consciência, que nos distingue dos animais, nossos irmãos menores. Então, só nós podemos apaziguar nossa consciência dentro de um processo que nós achamos justo. Eu lembro o caso do Humberto de Campos, conta na psicografia de Chico Xavier. Dois moços iam reencarnar. Pediram, imploraram para renascerem aviadores e caírem com o avião. E a espiritualidade diz: vocês não precisam mais, vocês estão bem, parem com isso. Eles falaram: não, só ficaremos bem quando sentirmos a dor que provocamos nos muçulmanos. Na Guerra Santa, atiravam muçulmanos do penhasco. E foi o que eles fizeram. Então, dentro de nós é que está o julgamento, não é lá fora. Deus é amor, é o pai da parábola do filho pródigo, que recebe com os braços abertos o filho que muito errou. Nos entende e protege, mas nos criou como um projeto tão bem feito que nós queremos justiça para o próximo e para nós mesmos. Então, sabemos que o que fizemos ao outro, temos que experimentar para realmente nossa consciência ficar tranquila. E Herculano tem um livro lindo, O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte. E ele diz assim: os espíritas, alguns, é claro, criaram a ideia de que estamos fechados num aquário e ainda existe capatazes de Deus aumentando a dor para nos libertarmos dos nossos erros. Não existe aquário, não existe fatalismo autoritário, diz Herculano. Todos os erros podem ser resolvidos através do trabalho e do amor. Podemos diminuir, atenuar, extinguir. O amor cobre a multidão de pecados, dizia o discípulo de Jesus. Mas a nossa consciência é muito firme e às vezes exigimos para nós sentir a dor que provocamos. Acho lindo isso. E resolvemos o nosso problema. Então, aquele risquinho que nos atrapalhava, nos liberta e partimos felizes para outras experiências espirituais. Bom, então, dona Luísa, o caso que a gente vai ver é um caso similar. Um rapaz escreve para o programa No Limiar do Amanhã e conta o caso dele. Ele nasceu com braços e pernas defeituosos, né? E ele está lendo, dizendo que Herculano está tendo um consolo lendo os livros dos Espíritos. Só que Herculano, dona Luísa, às vezes eu não coloco a fala toda. Mas hoje eu vou colocar, porque, para compreender, são 8 minutinhos. O Herculano explica primeiro que Deus nos criou com a liberdade, não é? Com a liberdade, mais à frente ele explica que é como a criança que você reclama, ela experimenta, quando ela sofre alguma reação, ela sabe que não deve fazer mais aquilo. E assim é a vida, né? Às vezes a gente vem com certas provas, mas para o plano maior de Deus, aquilo ali é para a gente aprender a usar a liberdade que a gente usou mal no passado, para a gente usar a lei da liberdade melhor no futuro, né? Então, é isso que a gente vai ouvir. A senhora permite, podemos colocar? Devemos, devemos. Herculano é sempre, adoro ouvir Herculano, meu querido pai, sempre fala coisas corretas, dentro do respeito a Jesus e a Kardec. Por isso eu admiro mais. E a fala dele de hoje é uma aula, falando calmamente, uma aula maravilhosa. Vamos ouvir. Pessoal, ouçam. Primeiro é uma senhora do programa, que ela vai ler a cartinha do rapaz para Herculano. Em seguida vem essa aula magna de Herculano sobre a lei de liberdade, né? E nós vamos continuar, então, com perguntas e respostas. Professor, o ouvinte Alberto Bibiano, da rua Aimberê, 661, pergunta: ouvi no programa de 12 de maio
o professor mencionar o meu nome como ganhador do livro e iniciação espírita. Como já tenho referido o livro e estudei com muito carinho, se for possível trocar pelo livro dos médiuns. Tenho 29 anos, e desde os 2 anos tenho as pernas e o braço esquerdo defeituosos. Com muito sacrifício, consegui estudar até o 2º ano do curso ginasial, mas tive que abandonar os estudos devido aos tratamentos que precisei fazer. Agora estudo com muito carinho os livros espíritas e compreendo que tudo aquilo que sofremos são dívidas de outras existências e que Deus é infinito amor, nunca nos desampara e nem nos castiga. Sim, senhor Bibiano, a sua compreensão espírita está se revelando bastante interessante. Mas eu queria lembrar ao senhor que quando nós dizemos isto, Deus é infinito amor, e entretanto nos queixamos dos nossos males, damos a impressão para aqueles que não conhecem o espiritismo de que nós somos contraditórios. Muita gente me pergunta assim, se Deus é infinito amor, por que nos faz sofrer? Se essas pessoas lessem o espiritismo, se estudassem o espiritismo, saberiam o seguinte, não é Deus que nos faz sofrer. Deus nos cria para o nosso desenvolvimento espiritual. Nós somos como sementes que estão se desenvolvendo. Uma pequena semente enterrada na terra, ela revela com o tempo, quando germina, cresce, se desenvolve, que ela trazia dentro dela um poder extraordinário, trazia potencialidades enormes que se traduzem mais tarde numa árvore gigantesca, com ramagens, folhagens, frutos. Então, numa pequena semente pode estar o plano de uma grande árvore. Assim, num espírito, por pequeno, por humilde que seja, está o plano de um grande espírito, de um espírito que pode ser no futuro de uma luminosidade, de um poder supremo. E justamente por isso, Deus nos criando com estas potencialidades, ele precisa que nós as desenvolvamos. E assim como o lavrador planta a semente na terra para se desenvolver, Deus, por assim dizer, planta o espírito na carne, porque é na encarnação, nas vicissitudes da vida terrena, no relacionamento com os outros homens, vencendo os diversos problemas e provas da existência terrena, que o espírito, como a semente dentro da terra, começa a germinar. Os seus poderes vão se desenvolvendo. Mas o homem tem por finalidade ser um ser inteligente e livre. Ora, um ser inteligente e livre não pode se desenvolver como a semente regida por leis exteriores. Então Deus concede ao homem o livre-arbítrio, a liberdade de agir, de escolher, de fazer o que quer. Ora, esta liberdade é fundamental para o espírito, porque sem liberdade ele não tem responsabilidade. Ele precisa ter liberdade para ser responsável por aquilo que ele faz. Se ele não tiver liberdade, o responsável é o próprio Deus, é a natureza, são as forças que o conduzem. Mas se ele tem liberdade de escolher, eu agora, neste momento, posso fazer isto ou fazer aquilo, esta liberdade não é absoluta, é limitada, é condicionada, como toda liberdade, é claro, mas ela existe permanentemente no homem. No momento em que o senhor está dizendo uma boa palavra, o senhor pode dizer uma palavra má. No momento em que o senhor está elogiando um bom ato de uma pessoa, o senhor pode estar fazendo uma calúnia. Isto depende do seu livre-arbítrio. O senhor escolhe, nesses momentos, o que o senhor vai fazer. Ora, então o comportamento do homem nas vidas sucessivas que são necessárias ao desenvolvimento das potencialidades do espírito, este comportamento do homem é que determina as penas porque ele tem de passar em vidas futuras. Vamos dizer isso de uma maneira bem mais clara, mais objetiva. Se uma criança vai pegar o fogo de uma vela, o senhor diz não pegue. Mas a criança teima e pega. O que acontece? Ela queimou a mão. Nunca mais ela vai pegar. Por quê? Porque ela aprendeu pela experiência. Assim acontece conosco nas vidas sucessivas. Embora o Evangelho nos diga, não faça tal coisa, não odeie o seu inimigo, ame o seu inimigo, nós odiamos, porque queremos odiar. Nós sentimos aquele impulso inferior de odiar o inimigo e odiamos. O Evangelho diz, não mate o seu inimigo, ele é seu irmão. Mas nós achamos que devemos matá-lo e matamos. Então nós cometemos coisas que acarretam para nós situações difíceis numa vida futura. Porque a vida, como todas as coisas na natureza, é regida pela lei de ação e reação. Cada ação que nós praticamos tem uma reação. Então agora sim,
Depois de esclarecido este problema, o senhor pode dizer que Deus é infinitamente misericordioso, infinitamente bom, porque ele quer o nosso progresso, a nossa evolução, e ele não condena ninguém, ele não manda ninguém para o inferno. Esse negócio de inferno, de pessoa ser condenada eternamente, é um absurdo. Deus não faz isso. Deus quer, como Jesus disse no Evangelho, a salvação de todos. Então, ele é bom, misericordioso, ele quer o bem de todos. Mas as penas que nós sofremos na vida são decorrentes dos nossos atos, das nossas faltas. E nós sofremos as penas para aprender e não falir mais, não tornar a faltar. Maravilhoso, né? Esse espírito é um sábio, nossa! Dona Heloísa, sabe o que é que me impressionou? É que ele deu a resposta ao rapaz sem atacar diretamente o problema que o rapaz passa na vida. Ele explicou a lei da liberdade, a lei de causa e efeito, não é? No sentido geral. A delicadeza de Herculano, né? Incrível. E esse livro que ele escreveu inteirinho para explicar esses problemas, diz isso, e nós lembramos, Jesus, os trabalhadores da última hora. Nós somos os trabalhadores da última hora, porque muitos já progrediram e foram para a luz. Mas vamos ser tão bem tratados quanto os da primeira hora, porque Deus é amor. E liberdade nunca quis dizer libertinagem, conceito. Liberdade é equilíbrio das emoções. Libertinagem é o desequilíbrio, ou entregar-se aos instintos que herdamos dos animais, ou de voltar a atalhos escuros que o nosso livre-arbítrio permite com limites, porque o nosso livre-arbítrio tem limites. Na medida em que evoluímos, esse limite vai se dilatando. Basta vermos Hitler, ele ultrapassou todos os limites e, de repente, ele acabou. Deve estar sendo ainda tratado no mundo espiritual. É lindo, lindo. E Jesus, quando explica que o filho irresponsável que pegou a herança do pai e gastou, voltou. E o pai o abraçou porque ele chorou, ficou doente, ficou miserável, tinha até vergonha de voltar. Ele queria ficar no chiqueiro do pai, mas foi reconhecido e ficou ao lado, abraçado com o irmão que fora sempre responsável. É lindo a compreensão desse Deus de amor. Agora, nós, na nossa inferioridade, quando agimos errado, nós não nos castigamos muitas vezes e criamos problemas difíceis. No livro Cristo Espera por Ti, do querido Valdo Vieira, parece aquela moça que errou, que descobriu o pai que ela achava que era o pai, devia ser o pai que não a aceitou como filha, não a registrou, ela imagina tudo para se vingar do pai. E quando ela morre sentada, ela diz, eu não vou aceitar essa lição que vocês querem me impor. Não, eles falaram, espiritualidade superior, não é imposição, você é que vai determinar. E passam na tela tudo o que ela fizera para magoar, para ferir o pai. E ao fim do livro, ela chorando, as lágrimas correm, e ela fala, aceito essa lição difícil, preciso agora dela. Então, é uma questão, Deus nos criou tão bem que nós temos dentro de nós as leis do amor, o convite à retidão moral, o amar ao próximo como a si mesmo. Temos luzes, mas quando ganhamos o livre-arbítrio, muitas vezes fazemos escolhas erradas. Os animais não têm livre-arbítrio, caminham num corredor estreito distinto. Nós somos animais com consciência superiores, mais desenvolvidos no estágio da Terra. Não podemos arrebitar o nariz. Num planeta muito superior, seríamos os animaizinhos inferiores. Dona Heloísa, a senhora falou aí que liberdade não é libertinagem. O Herculano dá uma aula sobre a lei da liberdade, né? Eu gosto muito do Chico Xavier, quando foi perguntado sobre o amor livre, as pessoas fazer sexo com quem quiser, até as pessoas casadas, né? Aí o Chico respondeu, né?
Se é livre, não é amor, porque o amor pressupõe responsabilidade com a pessoa amada, não é? Nossa, e como? O amor exige respeito ao verdadeiro amor. Exemplo de amor perfeito, Jesus de Nazaré. Só de nos suportar, de na hora da cruz pedir perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem, já mostra um amor maior. E o amor de Deus por nós, nos criando com sementes luminosas, como disse o Pai, que vão sendo regadas nas lições da vida, crescendo as virtudes, se escolhermos as lições melhores, a liberdade, o equilíbrio. Mas se escolhermos a libertinagem, nós mesmos vamos nos sentir inferiores e infelizes. Nós criamos o nosso destino, criamos as lições dolorosas, bem como criamos a alegria de viver e a gratidão a Deus. Isso é lindo, essa liberdade, ainda não absoluta, porque somos crianças pequenas, mas que já nos dá alegria de viver. Escolhemos nossos caminhos ou atalhos escuros e tristes. Está em nossas mãos, alegoricamente, mas vem do nosso coração. Dona Heloísa, me diga uma coisa. A senhora, numa conversa que tivemos, eu me lembro muito bem que a gente deve sempre mentalizar construções positivas, né? Por exemplo, eu vou terminar os dias da minha vida com perfeita saúde, né? Eu queria contar outro caso aqui, muito rápido. Eu falei do ator Michael J. Fox, Dona Luísa, que foi um caso emocionante. A grande cantora Celine Dion, que fez um sucesso retumbante, né, com a música do Titanic, do filme Titanic. Celine Dion, infelizmente, hoje se encontra em cadeira de rodas, sem poder andar e sem poder falar. Eu também vi uma reportagem, ela com um filho, num auditório lindo, o filho levanta ela, todo mundo em aplauso, e atrás toca aquela música, ela cantando o Titanic. O que ela não pode mais fazer, cantar. Mas o que eu quero dizer, Dona Heloísa, é que o valor desse rapaz que escreveu a carta para o Herculano, dizendo que estava sendo consolado pela doutrina espírita, o ator com mal de Parkinson, que não ficou chorando, fomentou pesquisa e estudo para resolver o mal de Parkinson, e a Celine Dion não se esconde em casa, vai saudar o público, mesmo nas condições atuais. Essa é a vida, não é, Dona Heloísa? A vida muda, mas é uma posição nossa perante a vida, né? E que espírito lindo esse rapaz, ele prova que ele não foi imposto o sofrimento. E pela grandeza espiritual dele, de pensar mais nos outros do que nele mesmo, de querer, numa hora difícil, auxiliar o próximo, ele escolheu a lição difícil, provavelmente, inclusive para exemplificar a nossa posição diante de dificuldades. Não como bebê chorão, se atirar no chão, gritar, reclamar. Não, um espírito lúcido. O momento é esse, vamos fazer o que pode ser melhor, não só para mim, mas para o próximo. Lindo, lindo, lindo. Dona Luísa, eu queria uma mensagem final da senhora, né? A senhora é uma educadora, trabalhou com crianças deficientes a vida toda também, não é? Dona Luísa, a gente recebe muita gente na casa espírita, não é? Eu converso com a multidão de pessoas semanalmente, né? Dona Luísa, eu observo que por trás dos grandes problemas que as pessoas vêm revelar, vêm conversar, mas eu percebo muito uma postura de vitimismo, não é? As pessoas ficam paralisadas, às vezes não é nem pelo que aconteceu, é se tornando piegas, vitimistas. Qual é a lição que a educadora Heloísa Pires dá para as pessoas enfrentarem melhor seus problemas?
Vou lembrar, como sempre, meu pai, livro, um pequeno grande livro, Obsessão, Passe e Doutrinação. Não se julgue vítima, levante a cabeça, caminhe direito. Eu não decorei, eu estou interpretando. Caminho direito. Você é condutor do seu corpo físico, do seu barco de ação. Aí eu acho lindo, não se vitimize, não adianta. Pense, se já está lendo a doutrina espírita. Bom, em algum momento do passado, talvez do presente, eu criei essa dificuldade. Então, vou ter a mesma paciência que tinha quando fazia o mal. Ah, quando faz o mal, somos atirados, matamos, roubamos. Depois, na hora do bem, eu digo que parece o bandidinho que o policial pegou. Ele acabou de dar uma facada no outro, aí ele se encolhe e chora, chora como um coitadinho. Levante a cabeça, pise firme e vá em frente, pedindo a força a Deus, a Jesus. Não adianta bancar bebê, não somos bebês. E até crianças mal criadas. Entre os meus 5, um dia ele era bravo, se atirou no chão, batia braço, perna. Eu falei para uma moça que me ajudava, fica tomando conta dele, eu vou levar os irmãos à escola. Então, ela disse que assim que eu saí, ele parou, perdeu a graça. Nunca mais ele se vitimizou, nunca mais. Porque é ridículo. Matamos, fizemos coisas incríveis. Agora temos algumas dificuldades. E lembro também, quando estamos numa universidade e vem uma dificuldade, conseguimos resolver o problema, não ficamos chorando. Ai, alguns até fazem isso, a maioria não. Vamos, quebramos a cabeça, resolvemos, é uma alegria. Agora, por que quando tem um problema na vida prática, a gente perde a cabeça e aumenta o problema, que ainda pode ficar doente? Perfeito. A palavra de Dona Heloísa está registrada aqui, né? Não se vitimize, não adianta, né? O pai falou, o pai que me ensinou, Aham. esse homem me ensinou muito, eu devo muito a ele. Não se vitimize, eu uso isso. Erga a cabeça, se liga a Deus e vai em frente. Dona, Melhor do que deitar no chão e ficar bancando o bebê chorão. olhe, os erros são do passado, mas Jesus diz uma coisa para sempre, né? Carrega a tua cruz, não olha para trás e segue-me. Carrega a responsabilidade do que fez, a cruz, mas não olha para trás e segue-me, né? Recomeça daqui para frente. E se olhasse para trás, veria, como chama aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz? Veria um espírito, isso, veríamos carregando conosco a cruz. Porque quando pedimos a Deus, o atendimento vem na hora. Deus, dai-me força, dai-me alegria de viver, dai-me certeza de vitória. Vem na hora. Dona Heloísa lembrou de Simão Sirineu, né? A gente pode até ajudar a carregar a cruz. Dona Heloísa, para encerrar, uma vez eu me choquei só no primeiro momento que eu li. Depois eu disse, ele tem razão, né? O doutor Jorge André dos Santos disse Ai, assim, eu amo Jorge Andréia. ele disse que muitas vezes a depressão é a doença do egoísta, que se vitimiza, quer ficar como um coitadinho ali da história, né? Tem que reerguer e partir para frente, né? Nossa, Jorge André é lindo, é muito amor, é muito firme, os livros dele são maravilhosos e sempre que eu me encontrei nos congressos eu me encantei. Um dia ele falou que ele falava com as árvores. Aí eu fui depois e falei, Jorge, brincando, né, nós dois. Você é como o Júlio Verne, está prevendo o futuro? E rimos muito. Ele diz, Heloísa, a gente sente. Eu falei, ah, sim, muita energia, troca de energia nós recebemos. Mas é lindo, sempre uma firmeza. As declarações dele, como a do meu pai, num caso, não vou comentar o caso, assustariam muita gente, mas justos, preciosos, ligados à espiritualidade superior. Que ele receba o meu abraço, o meu carinho.
E deixa eu só explicar, olha a frase dele. Muitas vezes a depressão é uma doença do egoísta. Ele não generalizou, e a gente sabe que tem casos de depressão que é doença crônica, né? Então, mas ele apontou um caso, não vamos nos vitimizar, né? Não podemos. Podemos orar, abrir a boca e a alma. Vamos orar. Bem, então agradecemos a Deus por mais esse momento, esse programa maravilhoso, e que possamos compreender a lei da liberdade e passar de agora em diante nessa vida a obrar no bem, a semear vórtices positivos de fé, de esperança na nossa vida e na vida daqueles que nos encontram na caminhada. Então, pedindo permissão a Jesus, encerramos o programa da noite de hoje. Pessoal, quinta-feira que vem, 20 horas, eu e Dona Heloísa estaremos aqui esperando vocês. Quero dedicar esse programa à Dona Eva Tavares. Mamãe, te amo, fica bem, fique em paz. Bem, Dona Heloísa, eu vou rasgar tudo que eu falei aqui no programa, né? Eu já vou me vitimizar. Dona Heloísa, eu vou ficar uma semana sem conversar com a senhora. Passou tão rápido. Que injustiça, Dona Heloísa! Obrigada, agradeço, mas não mereço. Sei que é o seu coração generoso que fala palavras tão lindas. Dedico-as a meu pai, que é quem merece. O pouco conhecimento espírita que eu tenho é graças a esse espírito sábio, maravilhoso, que exemplificou o que falava. Pessoal, mas eu não deixo de falar com Dona Heloísa, porque temos esse bijolo aqui, e esse bijolo, Dona Heloísa manda figurinhas lindas, a gente conversa. Adoro a mensagem. É meu lado criança que continua vivo. Dona Heloísa adora aqueles personagens, Mônica e Cebolinha, né? Mônica e Cebolinha. Beijo, até para a semana. Beijo na Ceiça, nas meninas.